Olá! Vamos à nossa quinta aula e o assunto hoje é como iniciar um texto. Algumas pessoas acham que a conclusão é a parte mais importante de um texto. Ora, se eu já disse que um texto é um todo articulado, é uma parte dando suporte à outra, então não há uma parte mais importante que a outra no texto. A conclusão é importante sim. O desenvolvimento é importante, sim. E o início de um texto também. Nós podemos, inclusive, prender a atenção do nosso leitor logo ali no início. Para isso, nós devemos evitar alguns lugares comuns. Vamos dar uma olhadinha. Então, evitemos lugares comuns. Atualmente, hoje em dia, desde épocas remotas, o mundo de hoje. Vejam bem. Eu disse evitar alguns lugares comuns. Eu não disse que o seu texto será condenado se por acaso você começar o seu texto com alguma dessa forma. Mas vamos dar preferência a iniciar um texto assim. Comecemos o nosso texto com uma declaração, definição, pergunta, citação ou até mesmo ilustração. Agora nós vamos dar uma olhadinha como que cada uma dessas formas se insere nos textos. Aqui o autor ele começou o texto dele com uma declaração. O tema é liberação da maconha. É um grave erro a liberação da maconha. Provocará de imediato violenta elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas e nossas instituições de recuperação de viciados não terão estrutura suficiente para atender a demanda. Olha só, quando o autor ele inicia o texto dele com uma declaração, como fica interessante esse início de texto. Vamos ao nosso próximo exemplo. O autor aqui inicia com uma definição. O tema é mito. O mito, entre os povos primitivos, é uma forma de se situar no mundo, isto é, de encontrar o seu lugar entre os demais seres da natureza. É um modo ingênuo, fantasioso, anterior a toda reflexão e não crítico de estabelecer algumas verdades que não só explicam parte dos fenômenos naturais ou mesmo a construção cultural, mas quão também as formas da ação humana. Vejam só como a autora deixou esse início de texto interessante. Ela foi falar sobre o mito e logo no início ela conceituou mito. Vamos ao nosso próximo exemplo. Aqui o autor ele inicia o texto dele com uma pergunta. O tema é saúde no Brasil. Será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. A cada ano, somos lesados por novos impostos para alimentar um sistema que só parece piorar. Olhem só como esse início de texto é interessante. Por quê? Começando o texto com uma pergunta, você já faz com que o seu leitor pense também a respeito desse assunto. Vamos ao nosso próximo exemplo. Aqui o autor usou citação e o tema é política demográfica. As pessoas chegam ao ponto de uma criança morrer e os pais não chorarem mais, trazerem a criança, jogarem num bolo de mortos, virarem as costas e irem embora. O comentário do fotógrafo Sebastião Salgado falando sobre o que viu em Ruanda, é um acicate no estado de letargia ética que domina algumas nações do primeiro mundo. Aqui o autor ele iniciou com uma citação. Ele usou as palavras de uma pessoa para iniciar o seu texto. Uma forma muito interessante também de iniciar o nosso texto. Vamos a mais um exemplo. Aqui o autor usa a ilustração para iniciar o seu texto. O tema é aborto. O Jornal do Comércio de Manaus publicou um anúncio em que uma jovem de 18 anos, já mãe de 2 filhas,
Dizia estar grávida, mas não queria criança. Ela entregaria a quem se dispusesse a pagar sua ligação de trompas. Preferia dar o filho a ter que fazer um aborto. O tema é tabu no Brasil. Olha só, o autor usou uma ilustração, ou seja, um caso que aconteceu, que tem referência com o tema que ele vai abordar, no caso, o aborto. É uma forma muito interessante também de iniciar um texto. E assim nós encerramos a nossa quinta aula. Até mais!